João José Pereira Moital, 17 de dezembro de 1945. A minha vida foi vulgar. Estudei aqui na Escola Comercial, em Leiria. Profissionalmente, trabalhei 1 ano e meio na Câmara de Leiria, até ir para o serviço militar. Depois de vir do serviço militar, trabalhei numa outra fábrica. E em 82 fui para trabalhar para a EDP, da qual me reformei em 2000. Eu faço teatro desde 1965. E cumpri o serviço militar, uma experiência interessante, em Moçambique, no norte de Moçambique. Em que ano já agora, Sr. João? Fui para lá no fim de 68 e vim de lá a meio de 71. Ainda fez quase 3 anos de... Sim, fiz 3 anos, sim. Então, indo ao início, como se costuma dizer, o Sr. João nasce aqui em Leiria? Sim, em Monteredondo. Que é uma freguesia do concelho, sim. Os seus pais, qual é que era a ocupação profissional dos seus pais? O meu pai era sargento do Exército, aqui em Leiria. A minha mãe era doméstica. A minha mãe não fazia nada, só tinha 8 filhos para cuidar. Olha, e como é que eram os tempos da sua infância no que diz respeito ao ambiente político? Ou seja, antes do 25 de Abril. Sim. Como é que caracteriza esse ambiente? Eu, político propriamente dito, não sei, mas social, eu fui criado num meio muito religioso. Eu recordo-me que as minhas brincadeiras de garoto era tudo em volta da religião. Procissões, missas, sermões, etc. Eu só comecei a ganhar alguma consciência política foi já tarde. Foi quando comecei aqui no Grupo Teatro Miguel Franco. Por ser dos contactos que tinha com as pessoas. De forma que eu antes disso praticamente não é certo que via que o mundo era muito monocórdico, não é? Muito cinzento, nós mesmo numa aldeia notava-se a presença, sei lá, do pároco. O prior era a figura sagrada. As professoras, contrariamente ao que é hoje, eram também pessoas consideradas. Eram daquelas a quem se levava um bocadinho do porco. Quando se matava o porco, levava-se um bocado do lombo para o padre, para a professora, para o médico. Eram as 3 figuras. Eram as 3 figuras da autoridade, não é? Era. E a autoridade não se metia em causa? Claro. Já agora, Sr. João, considera que, e uma vez que vem do meio católico e que teve uma educação virada para esse âmbito, considera que a Igreja foi um aparelho ligado ao Estado Novo e que o ajudou a cristalizar? Confundiam-se. Igreja e Estado Novo confundiam-se. Não digo que fosse tanto na liturgia, porque isso, mas, por exemplo, a imprensa católica, recordo-me que havia o Novidades, e aqui em Leiria havia o Mensageiro e a Voz do Domingo. E havia um pequeno jornal da Diocese de Coimbra, que era também distribuído aqui para estes lados. E, portanto, que eram profundamente reacionários. E era uma leitura apologética do Estado Novo. Claro. E diria mais, porventura seriam mais reacionários do que os próprios organismos políticos. E como é que era encarada essa figura do padre nesse meio? A figura do padre não era Deus, mas estava perto de Deus, não é? Estava
à direita de Deus Pai, não é? Perfeito. Exatamente. E já agora, Sr. João, referiu-me há pouco o nome da sua freguesia? Monte Redondo. Monte Redondo. É uma freguesia que fica mais ou menos a quanto tempo aqui de Leiria? 20 minutos. 20 minutos? Sim. E nessa freguesia de Monte Redondo existiam alguns movimentos contestatários ao regime? Alguém estava politicamente organizado? Bem, organizado não direi, mas conheciam-se alguns elementos que eram ditos da oposição. Não é? Geralmente eram pessoas que se identificavam bem, porque não eram, não praticavam a religião. Não é? Isso. Havia até um café, nós tivemos lá uma sessão há poucos dias, que era, digamos, o coio dos comunistas. Não é? Porque naquele tempo, tudo o que não fosse da situação era tudo comunista. Não é? E diga-me uma coisa, a PIDE estava ciente dessas movimentações? Eu creio que sim, tanto que eu soube nessa tal sessão que até havia um bufo identificado que ia lá para... Mas só que estou convencido que a PIDE não ligava muito tinha outras preocupações do que estar agora a registrar conversas de café. O que é que interessava para o regime que um fulano dissesse uma boca contra isto ou contra aquilo. Até ao momento em que houvesse uma organização, a partir daí alto, não é? A partir daí, se houvesse, sei lá, por exemplo, reuniões específicas para tratar de um assunto qualquer, aí penso que já intervinha, não é? Claro. E como é que era o movimento associativo à altura, na sua freguesia? Havia a Filarmónica, que já tinha quase centenária. Ora, ainda não havia propriamente uma organização desportiva. Jogava-se à bola de vez em quando, não é? E associações recreativas, não havia nenhuma. Não havia. Havia algum movimento no salão paroquial, por altura de carnaval, faziam-se as chamadas récitas, mas eram coisas, como direi, perfeitamente inócuas, sob o ponto de vista político. Se bem que eu recordo-me que em 63 ou 64 nós representámos lá uma peça que estava proibida pela censura, que a gente nem imaginava. A gente apanhou o texto de fazer isto. Qual era a peça, Sr. João? Eram os 3 fósforos de Teresa Rita. E teve uma boa aderência popular? Ou... Nem por isso, porque o público não era muito exigente. Aquilo era a história de um fulano que passava uma noite numa prisão. Mas nós também, como aquilo foi representado no Natal, não foi no Carnaval, foi no Natal, a gente até lhe chamou, se calhar, uma noite de Natal, ou coisa que o valha. Claro, para despistar. Para despistar. Não, que não tínhamos nem só passado muitos anos é que soube que estava proibida. Perfeito. Já agora, já que estamos no movimento associativo, o Sr. João referiu que fez teatro nessa altura. Sim. A partir de que idade é que começou a fazer teatro? Ora, foi 1960, 14 anos. Com 14 anos? Sim. Em que grupo? Tinha algum Lá havia um grupo que se chamava Agrupamento Artístico Académico. Era composto por estudantes ali da freguesia. Os estudantes do liceu? Sim, do liceu, da escola, da universidade, suponho que ainda não havia. E era um grupo legalizado? Ou Não. clandestino? Não. Clandestino não direi, mas Sim. para ter uma ideia, eu recordo-me que nós fizemos récitas cujo proveito era, sei lá, foi para o seminário, para a construção do seminário, foi para o Movimento Nacional Feminino. Uma vez passou lá o Presidente da República, passou a Monte Redondo, e nós fizemos uma tarja. Saúde, não sei o quê. Não, Claro. Mas então, no seio desse grupo, havia já alguma contestação ao regime ou não?
Não, haveria os mais velhos, já os mais velhos tinham 20 e poucos anos, já havia deles que tinham alguma consciência política. De resto, nós éramos 14, 15 ou 16, 17 anos. E o grupo dedicava-se só É só a fazer essas récitas, sim. teatro, Fazíamos. então? Teatro, nós fazíamos, em geral, era um espetáculo no Carnaval, que era, e fazíamos no outono, depois a gente lhe chamava Festa de Outono, que era no princípio de outubro, aí costumava ser uma peça de teatro, geralmente. Depois fazíamos no Natal qualquer coisa alusiva ao Natal. Mas o teatro que se fazia era medonho, era aquelas edições salesianas, tinham peças só para rapazes, peças só para raparigas. Claro. Coisas abomináveis. Mas considera que foi uma experiência positiva do ponto de vista da consciência política ou não? A participação nesse teatro? Ou nesse grupo, peço desculpa. Sim, política diretamente não. Nós praticamente não falávamos política, estávamos ali debaixo da alçada da igreja também. A minha abertura para a política foi aqui em Leiria, no Miguel Franco, já. Contatar com outra gente, com outras pessoas. Outras realidades. Pois. Mas, de qualquer forma, então considera que foi uma experiência positiva a participação nesse grupo? Foi, apesar das coisas medonhas que a gente fazia, não é? Mas foi. Mas, pelo menos estava em contacto com outros Sim, jovens, não é? sim. E às vezes estar em contacto com outros jovens já é um ato subversivo em si, porque... Pronto. Pois, naquele tempo havia coisas que eram que o poder político desconfiava mais. Por exemplo, cineclubes, jazz. Pois. Eram coisas... Modernas. Era. As coisas em termos práticos. Perfeito, Sr. João. Diga-me uma coisa. Como é que as pessoas viviam nessa altura? Qual eram as condições de vida generalizadas das pessoas? Eu fui para a escola em 52, 53. E havia lá um recreizito em que a gente jogava a bola, né? Eu tinha que jogar a baliza, por uma razão. Tinha sapatos. Está a ver? E todos os outros estavam descalços? Praticamente todos os outros andavam descalços. Ali no meio que eu vivi, que já tinha alguma indústria, já havia serrações de madeiras, etc. Já não, penso eu que não era de todo mau, se bem que, por norma, o operário numa serração tinha que ter sempre um pedaço de terra. Para a sua subsistência. Exato. E para poder ter um porco tinha que ter a terra também. Quem não tivesse isto vivia miseravelmente, caía quase na mendicidade. Quem não criasse um porco era sinal que quase que passava fome. E qual é que era a ocupação profissional dominante nessa altura das pessoas? Era na indústria, na agricultura? Era nas duas coisas. Havia a agricultura ainda era de subsistência. E havia 3 ou 4 casas que tinham, sei lá, uma junta de vacas para trabalhar na agricultura e que faziam vinho já para vender, já produziam algum milho, etc. Mas a maior parte, às vezes há pormenores que dá, a maior parte não comia ovos. Por uma razão, tinham os ovos, porque geralmente as pessoas tinham a criação. Só que os ovos era para fazer algum dinheiro. Eu ia à casa dos meus tios ou dos meus avós e eles, a gulosema que me davam era um ovo aquecido na cinza, mas que eles não os comiam. Claro. E, Sr. João, quando é que veio para a Leiria? Vim em 65. 65. Sim. Portanto, antes então de ir para Sim, para o trabalho, sim. correto? E porquê é que veio para a Leiria? O que é que o trouxe até a Leiria? Vim trabalhar para a Câmara.
Depois eu estava aí em casa de uma irmã e à noite meti-me no Miguel Franco. No Miguel Leitão, há bocado falei. Miguel Franco era o encenador, no grupo de teatro Miguel Leitão. Mas trabalhou para a Câmara em que serviços? O que é que Lá fazia? na parte administrativa, sei que trabalhei na parte de obras e mais uns meses nos serviços de imigração. E esteve cá, portanto, até 68, correto? Até 67, que eu em outubro de 67 fui para a tropa. Ok. E diga-me uma coisa, disse-me há pouco que foi quando veio para a Leiria que começou a ganhar uma certa consciência política. Sim. De onde é que ela veio? Ou porquê é que ela surgiu? Por causa dos contactos com as pessoas essencialmente do grupo de teatro. Eu recordo que fui a um ou dois jantares da comemoração da República, ainda era com aqueles velhos republicanos. Do revirado? Sim. E, eu sei lá, há pormenores que, por exemplo, eu no grupo de teatro, uma vez decidiram fazer em fantoches, uma pecinha, não sei exatamente se era o Cigarro e a Formiga, mas devia ser uma historiazinha desse tipo. Teve que ser o secretário do governador civil, de certa forma, desbloquear aquela situação, porque senão a peça tinha que ser antes, ir ao ensaio de censura, por causa da Cigarra e da Formiga. A ver. Estes pormenores vão abrindo as mentes, não é? Mas então, quando vem para a Leiria, ingressa noutro grupo de teatro? É isso do que o anterior? Sim, aliás, o anterior não era um grupo que tivesse uma atividade constante, pronto. Juntava-se quando havia uma récita a fazer E como é que se chama este grupo de teatro? aqui o de Leiria era o grupo de teatro Miguel Leitão, que era o único que havia na altura, em quem o encenador era o Miguel Franco, e depois, ainda eu cá estava, apareceu o Quiné, veio das Caldas da Rainha, até já com maragem, vinha com novos métodos eu nunca cheguei a representar no Miguel Franco. Fiz o meu primeiro trabalho, foi primeiro e quase único, era ao Ponto, uma peça que não chegou a ir à cena, uma peça do Lorca. Então nunca chegou a representar aqui em Leiria? Aqui não, só depois nos anos 80, nos grupos já, o Miguel Leitão, entretanto, acabou no Ateneu de Leiria e no Orfeão de Leiria. Então e esse grupo de teatro aqui em Leiria então já foi uma espécie de escola de consciência política para... Já, isso nitidamente. E é natural que assim seja. Até ali estava em Monte Redondo. Já lá havia um ou outro oposicionista, mas... Mas considera que essas coletividades foram importantes para democratizar a cultura e para consciencializar a política? Sim. Tanto não é por acaso que era nos centros onde havia mais alguma abertura para esses temas que o movimento associativo era pujante. Sei lá, por exemplo, Marinha Grande era muito mais pujante do que aqui em Leiria. Marinha Grande tinha dezenas de coletividades. O senhor comentou sobre um caso de censura, né? Sim. Teria algum outro caso de censura para compartilhar? Alguma história relacionada à censura que você tenha escutado desse período? Ou que o próprio grupo, né, tenha enfrentado? Não, eu depois passei a saber que existia a censura, mas diretamente não tive qualquer experiência com a censura. A partir do momento em que esteve aqui em Leiria, organizou-se politicamente em algum partido, em algum movimento? Não, acompanhava, digamos, a chamada oposição. Eu recordo-me, mas já foi depois de eu vir da África, eu fui a uma reunião no escritório do Tovareda, que era a propósito, era até um assunto inocente, era a propósito do recenseamento,
Naquele tempo, o recenseamento era feito na junta de freguesia. Diziam fulano, ciclano, beltrano. De maneira que logo aí havia um... Eu cheguei a ouvir na junta de freguesia de Monte-Redondo o secretário da junta que estava a fazer o recenseamento e dizia, fulana não vem pesar, não vale a pena meter lá aqui. Era deste estilo. Não é por acaso que o número de eleitores no ano passou de 1.500 para 4.000. A ver. Eu vi aqui uma reunião a propósito do recenseamento e à saída estava a identificar as pessoas. E foi identificado? E fui identificado. Passado 2 semanas ou quê, foram lá a Monte-Redondo 2 sujeitos. Mas eu tive logo consciência, eu estava cheio de medo, é verdade, não é? Mas eu, por outro lado, pensei logo isto. Eu sou a ré miúda, eles querem atirar nabos da púcara. Eles interessavam-lhes de saber quem é que estava na reunião. Claro. Mas eu não conhecia ninguém. Mas chegou a ser interrogado? Cheguei. Mas eu não conhecia e não conhecia mais um fulano de Monte-Redondo que foi comigo, conhecia o Dr. Vareda, tive que denunciar o Dr. Vareda, mas era no escritório dele. De resto, eu sei que estava lá aquele fulano da Marinha Grande, que é lá industrial dos moldes, o Poça. Já estava lá um mal-lunado das Caldas da Rainha, também. O resto, também não éramos muita gente, 10 pessoas. Mas chegou a estar detido para Não. Sr. João, Não. Antes de irmos ao seu destacamento para o ultramar, participou em alguma greve ou alguma manifestação antes do 25 de Abril que nos queira contar? Não. Não? Não. E tem memória, por exemplo, das eleições em 1958 em que o general Humberto Delgado participou? Lembro, porque o meu pai era afeto ao regime. E, claro, em dia de eleições ele ia todo o dia para... O seu pai era sargento? Era sargento, sim. Ele ia para a mesa de voto, não é? Aqui em Leiria? Não, era lá em Monte-Redondo. E de maneira que eu tinha 12 anos, mas tive soltura todo dia, o que era uma coisa rara, não era? E lembro-me que à tarde fui jogar futebol com Monte-Redondo contra a Pedreira, que era um lugar vizinho de Monte-Redondo, que tinha uma característica. Nos anos 30 e 40 veio muita gente do norte do país trabalhar na pedreira, na extração de pedra. É que havia alguma rivalidade entre eles e nós, né? E fomos fazer um jogo de futebol. Lá, aquilo nem era campo de futebol, era um arneiro, um escapado qualquer. Eu lembro-me que saí de lá cheio de parganas. Parganas. Aquela coisa das sementes, das ervas que se pegam à roupa e ao corpo. É a recordação que eu tenho da eleição do Humberto Delgado. Né? Perfeito. Depois não chegou a ser eleito, como sabemos. Sim. Sr. João, indo agora ao período em que esteve destacado para a Guerra Colonial, quer contar-nos assim algum episódio ou alguma memória que mantendo esse tempo, tendo em conta que imagino que tenha sido tempos difíceis? Por um lado foram, claro, estamos longe de tudo, não? E é uma coisa curiosa, eu nunca ouvi lá referir o facto de não haver televisão. Entre nós, nunca ouvi um falando, se houvesse televisão a gente estava a ver, não sei o quê. Não se notava a falta da televisão. Eu tive 2 períodos, essencialmente, na guerra. Não contando aqui aqui na chamada metrópole. Tive um mês em Lourenço Marques, que eu achei medonho. Talvez tenha sido pelo choque E depois tive 30 meses lá em cima no norte. Em certa medida, aquilo para mim quase foram férias, por uma
eu era da intendência, que eram os abastecimentos. Descarregávamos os barcos e depois distribuíamos pelas diversas unidades que havia naquela zona. E de maneira que tinha uma coisa que eu sempre gostei muito, ainda hoje gosto. Tinha dias que não havia trabalho, e outros dias que era preciso trabalhar noite e dia para tirar a mercadoria. E depois tinha outra particularidade, só nossa tem tendência, é que nós, o oficial, que eram alferes, e os sargentos, não vivíamos no cordel. Tínhamos uma casa arrendada na vila, um cozinheiro, mais um criadito para recados. É totalmente diferente do que viver num cordel, fazer serviços, isto e aquilo. Então o Sr. João não estava aquartelado? Não. Mas então estava como oficial? Não, eu era sargento, era forriguelo. Era sargento. Pois, era forriguelo. Ok. Depois, como eu estava em aquilo que se chama rendição individual, eu não pertencia ao pelotão. Eu conheci 3 pelotões lá. Eu fui em rendição individual, não sei se substituir alguém que se vai embora, não sei. Eu, quando tocava a fazer serviços fora da norma, era eu que ia fazer, sei lá. Abastecer a operação no Górdio. Não sei se conhecem. Foi uma operação que o Caúso de Arriaga pensava acabar com a guerra com aquilo. Eu fui abastecer a operação 8.000 homens. Veio os mantimentos atrás de mim. Abasteceu essa operação? Fui para Nangololo, que era um aquartelamento que havia perto de Moeda, a abastecer a operação. Tinha consciência de que estava a abastecer a operação? Tinha, mas Mas não sabia a intenção da... não, sabia. Eu lá já sabia o que é que... o teor da guerra, pronto. Claro. E havia alguma consciência política entre os soldados no ultramar? A maior parte não. A maior parte penso que não. Acima de tudo, estavam desejosos de se vir embora, não é? Claro. A nível de sargentos e oficiais já se discutia a política. Eu recordo-me que lá nós tínhamos bares separados, e messes e bares separados para as 3 classes. E discutia-se política quase abertamente, com mais facilidade do que aqui. Até por uma razão, a PIDE, a grande preocupação da PIDE não era os fulanos que iam para lá, passaram 2 anos ou 3, era o inimigo, era a Frelimo, não é? Claro. Eu recordo-me de um caso que a PIDE uma vez tentou ir prender um soldado, não sei por que razão, ao quartel, e o comandante não deixou. O comandante tinha essa autoridade? Sim, não deixou prender o fulano. Não. Ok, Sr. João. Então, E, segundo consta, havia até algumas tricas entre o PIDE e exército oficiais. e PIDE. Claro. Os soldados deviam ter a consciência de que estavam numa guerra que, ao fim e ao cabo, era inútil, não é? Eu creio que sim, que se não iam para lá com essa consciência, no dia-a-dia ganhavam lá. Claro. Em contactos uns com os outros. Então, Sr. João, indo a tempos mais alegres, lembra-se do dia 25 de Abril de 1974? Lembro. Que memórias é que tem desse dia? Eu, naquela altura, andava a prestar um serviço a uma pessoa amiga que tinha uma padaria e que não tinha quem conduzisse o carro, né? Que a gente saía às 5 da manhã fazer a distribuição. Eu tomei conhecimento do 25 de Abril quando regressei, eram 11 ao meio-dia, e é que... No próprio dia? No próprio dia. Como é que Depois, se deu a notícia? É evidente, com algum alvoroço, assim, eu recordo-me que, na altura, dirigia um grande movimento desportivo. Tínhamos muitas modalidades, coisas que não havia aqui em Leiria sequer. Sei lá, estou-me a lembrar que a gente para jogar badminton, só se fôssemos a Peniche.
porque aqui em Leiria ninguém praticava badminton. Mas nesse dia estava aqui em Leiria? Não, estava em Monte-Redondo. Em Montevideo. Isto para dizer que aquilo foi de tal ordem que eu quase que abandonei a atividade que tinha na altura desportiva, a atividade. E qual é que era a sua ocupação profissional à altura? Eu era empregado de escritório, ali na carreira. E tem memória de algum tipo de movimentação militar em Leiria nessa altura, do 25 de Abril? Não, recordo-me de ver passar caminhões com tropa que vinham da Figueira, daquelas, no próprio dia 25 à tarde. Tem sido aquelas movimentações. Claro. Mas afetas ao regime ou... Não, afetas ao regime já. Não. Parece que até os únicos movimentos que afetos ao regime foram aqueles do Barreiro do Passo. Sim. Aquele brigadeiro penso eu, com tropas dos lanceiros, da ajuda daquela zona. Sr. João, e tem memória da libertação dos presos políticos no Forte Peniche? Não, soube a posterior. A posterior, provavelmente, passado um dia ou dois. Passado 2 ou 3 dias? Sim. Depois a libertação foi a 26 ou 27. 27 ou 28? Ou 28, sim. E logo a seguir, e logo nos dias posteriores ao 25 de Abril, como é que as ruas estavam? Como é que... Eu, se não me engano, no dia 26 houve logo aqui uma manifestação ali na Praça de Rodrigues Lobo. Pois. E depois no dia, não sei se no dia 29, passados uns dias, houve outra em que eu já trouxe umas 5 faixas. Viva as Forças Armadas, socialismo, já conhece. Não sei o quê. Já. Se bem que nessa altura toda a gente falava em socialismo. Né? Houve uma sessão qualquer do PSD com como é que se chamava o fulano do PSD? Sá Carneiro. E foi lá uma sessão interna do órgão qualquer, em que tinha um Marx atrás. Está a ver? Eu acho que aquele Freitas do Amaral chegou a falar em sociedade sem classes. Não, mas nessa altura era tudo. Mas o Sr. João estava politicamente organizado nessa altura em algum movimento ou em algum partido? Não, eu só fui para o Partido Comunista, se não me engano, em 11 de junho. De? 11 de junho de 74. 74. Então, a partir de uma reunião, sim, passei a ser militante. Uma reunião ainda semi-clandestina. Claro. Eu recordo-me que depois o partido... A legalização só vem no outono, em 74. E não só havia receito, não se sabia que voltas é que isto ainda podia dar. Já agora aproveito para lhe perguntar, qual é que foi a primeira sensação da população em relação ao movimento das Forças Armadas? O que é que a população percepcionava? Eu creio que se dividiu. Havia pessoas, claro, havia aqueles que... Poxa, até que enfim, né? Depois houve uma massa que... Não era por acaso que essas manifestações que fizeram aqui em Leiria e depois o 1º de Maio encheram a Praça da Rodrigues Lobo. Mas havia também pessoas que têm medo, por norma, têm medo de uma mudança qualquer. Pronto. Ficam sempre com receio de perderem alguma coisa. Mas é que havia gente dessa, não? E então nas aldeias. Sim, na sociedade mais rural. Pois. Claro. Sr. João, ia-lhe perguntar exatamente pelo dia 1 de maio de 1974, se se lembra. Lembro, foi aqui em Leiria. Como é que foi a participação popular nesse dia? Foi. Para ter uma ideia, o desfile e aquela rua desde o Sinaleiro até a Avenida Heróis de Angola estava cheia. E as pessoas concentraram-se em algum sítio específico? Não me recordo onde é que começou. Lembra-se de alguém ter discursado? Ou... Sim, deve ter havido discursos, mas eu não me recordo quem. Nas manifestações, lembro-me de... Na altura era o Ateneu naquele edifício.
Era nas varandas que iam as figuras discursar. Lembro-me de quem? O José Augusto Esteves, por exemplo, discursar. O Dr. Vasta Gama Fernandes discursou também? Penso que ele não estava cá. Ele, se calhar, já estava para Lisboa. Não sei se o Vareda discursou, mas o Vareda, por um lado, era a alma da chamada oposição democrática, mas, por outro, não era pessoa de se mostrar muito. Olha, e ao nível das autarquias, do poder local, como é que... Foram todas substituídas. Por acaso, ali em Monte Redondo já tinha havido uma aragem nova, já eram, antes do 25, já eram... está tudo ligado, não é? Foi com a mudança também da União Nacional para a Ação Nacional Popular, está a ver, mudou da UN para a ANP, e o regime, no fim dos anos 60, procurou, pelo menos em alguns sítios, arejar as coisas. E ali em Monte Redondo puseram 3 pessoas que já não eram daquelas do regime, sim. Mas mesmo assim foram substituídas. Foram. Pronto, mas por pelas decreto. pessoas ou Não, por decreto? por decreto. E durante esses tempos que seguiram ao 25 de Abril até ao 11 de Março, existiram algumas greves ou algumas manifestações aqui em Leiria que gostava de destacar? Não me recordo. Sei que começaram logo a haver greves. E então, em alguns setores, eu recordo, por exemplo, os CTTs, porque eram sindicatos mais dominados pela extrema-esquerda. A própria TAP também? Sim, porque os setores liderados pela Intersindical eram mais comedidos por instruções vindas não de Moscovo, mas vindas do PCP. Sim. E tem certa lógica. Tinha certa lógica na altura. E hoje? E diga-me uma coisa, já agora aproveitava para lhe perguntar. O 28 de setembro, recorda-se? Eu não estava cá. Não estava cá em Leiria? Não. Estava em Moscovo. Estava em Moscou? A que propósito, se me posso perguntar? Fui lá éramos uns 30 e tal, jovens, portugueses, que fomos para lá no princípio de setembro. Mas é a representação do PCP? Do PCP, pois. Ainda foi Paris, e eu acompanhei o motocross, só fui depois de motocross. E eu pago a minha viagem, mas vou depois do motocross, da prova. Assim foi. Já levava instruções para me encontrar em tal sítio, como fulano, não sei o quê. E quais eram as finalidades dessa viagem? No fundo, no fundo era para doutrinar os novos, era sobretudo novos militantes, né? E apoio logístico ou financeiro, procuraram ou não? Não, lá nós recebíamos, não sei, 160 rublos, se não me engano. Por dia? Por mês. Mas dava, por exemplo, a comida, tínhamos alojamento, tínhamos casa. E a comida era barata. Considera que foi uma experiência positiva, essa viagem em Moscou? Foi porque foi ver outra coisa, outra realidade, não é? Com aspectos positivos e aspectos negativos. Eu ainda hoje me interrogo como é que é possível, sei lá, não havia atividade privada, ninguém, nada. Como é que o fulano que vendia gelados na rua com uma carrinha, ou que vendia postais ilustrados, como é que esses negócios eram controlados? Porventura, gostaria mais o controle dos negócios do que o negócio em si, não sei se está a ver. É uma grande empresa, sei lá,
BDP, por exemplo. E nessa altura a União Soviética também passava por um certo apaziguamento, não é? Mesmo em relação aos Estados Unidos havia um certo Sim, foi na altura. desenvolvimento de relações. Foi na altura que se encontraram as naves, a Soyuz com a Apollo. Havia. Havia uma certa coexistência pacífica não é? entre as duas superpotências. Agora, noutros domínios, aquilo era espantoso. Por exemplo, no domínio da cultura. Da democratização cultural. Não, aí temos que ver dois aspectos. O número de espetáculos que havia de toda a ordem, acessíveis, às vezes havia deles, se calhar admito que eu fui 2 vezes a Bolshoi porque estava lá naquelas circunstâncias. Se eu fosse para comprar o bilhete, seria muito difícil arranjar um bilhete, porque, estou a ver. Isto por um lado. Mas por outro, notava-se que a arte era... Estive lá com um fulano brasileiro, devia ser um intelectual, que dizia que a arte aqui é Lenin assim, Lenin assim. Não está a ver. Isto não está... A gente pode não perceber. Eu tenho dificuldade em perceber às vezes, determinadas obras de arte modernas, mas a gente nota que... Era uma arte constrangida, digamos assim. Era. E já agora, teve percepção de como é que a União Soviética olhava para o processo que estava a passar em Portugal? Se tinha interesse? Se não, tinha interesse? tinha interesse. Eu recordo de assistir lá a uma palestra do Álvaro Cunhal, com milhares de pessoas numa sala enorme lá no Kremlin. Mas lá em Moscou? Lá em Moscou. É óbvio que tinha interesse. A interpretação que eu faço é que não lhe interessava arranjar uma Cuba. Porque uma Cuba, de certeza, custou caro à União Soviética, está a ver? E eles, porventura, já não teriam capacidade de arranjar outra Cuba, além de outros problemas, não é? Porque uma ilha nas Caraíbas é diferente de um país na Europa se isto, Ocidental. se isto tivesse caminhado para outro tipo de regime, eu não me espantava nada que a NATO invadisse esta porra. Nada, aliás... Os Estados Unidos ameaçaram. Pois, e a Inglaterra, Certo. o Ministro dos Tinhas Negócios na Alemanha, Estrangeiros. Pois, isso. Certo. Admito, e isto não fui eu que tirei daqui dos meus 2 neurónios. Admito que a União Soviética interessava mais a África. Sim. E aos Estados Unidos também, eventualmente. Sim. Havia uma disputa entre os dois. Voltando então a Portugal, Sr. João, que memórias é que guarda, por exemplo, da figura do General Spino? Péssimas, nunca me enganou, nem com o livro dele. Toda a escola dele foi... Ele era da escola da Alemanha nazi. E ele tentou aqui levar a brasa à sardinha. Mas como é que era possível? Como é que era possível, então, na Guiné? Vocês imaginam o PAIGC, que já tinha algum poder militar, e agora admitir que vamos fazer aqui uma votação. Claro. E há também que o General Spínola teve participação no assassinato do Amílcar Cabral. Não me espanta nada. Sim, não me espanta nada. Se vê que aquilo pode haver outra corrente que diz que foram questões internas de guineus com cabo-verdianos. Não sei, mas não me espanta nada com o apoio. Portanto, teve sempre uma percepção negativa daquilo sempre. O General Spínola era e representava. Sim. E já agora o General Costa Gomes? Viu de outra forma? Eu nem via nem de uma forma nem de outra. Ele, dos antecedentes, ele teve alguma participação no golpe do Botelho Muniz, mas conseguiu passar por entre os pingos da chuva. Mas não... Acho que ele teve uma atuação positiva.
Se não fosse ele, não sei se não teríamos tido uma guerra civil. Está a ver? Então acha que ele teve um papel determinante, por exemplo, Eu no acho que 25 de sim. novembro? Sim. E já agora, e por que não, do coronel e depois general Vasconcelos. Bem, esse era da minha cor, não é? É curioso que ele, quando fez o último discurso em Almada, ali foi em setembro, não, em agosto, ele enganou-me. Eu é que me enganei. Eu pensei que ele tivesse falado poleiro, que tivesse as coisas na mão, mas afinal não. Era um idealista, digamos assim, porventura, um romântico, sim. Perfeito. Sr. João, as primeiras eleições livres em Portugal, a Assembleia Constituinte, acompanhou o processo? Acompanhei, eu fui para as mesas logo. E como é que foi esse dia? Tem memórias? Tenho gente, filas de gente para votar que não. Qual era o espírito Votaram. das pessoas? Votaram 90 e tal %, não é? O espírito era. A maior parte nunca tinha ido votar, de certeza. Vocês sabem. Era aquela esperança de que agora é que isto vai melhorar. E melhorou. E para nós melhorou. Não tanto como muitos desejam, mas é totalmente diferente. Como é que acha que os resultados dessa eleição influenciaram depois o rumo do processo revolucionário português? Para isso foram fundamentais. Se, por exemplo, se tem sido ao contrário, se fosse o Partido Comunista a ter 20 e tal % e o PS a ter 12%, o rumo tinha sido outro, de certeza. Não estou a julgar, mas tinha sido outro. A seguir ao 11, já agora, estava cá no 11 de março. Estava. Teve noção de algum tipo de movimentação aqui em Leiria? Não, eu recordo-me que eu na altura estava no partido já a trabalhar. Eu recordo-me que fui de Monte-Redondo, quando se deu aquilo, peguei em mim, estava em Monte-Redondo, para o posto de trabalho. Até ali junto à base, a gente fazia aquele trajeto. Estava lá a GNR, mandaram parar e tal, e eu até disse abertamente, olha que eu vou para tal parte. Um bocado ingênuo. E não, mandaram-me seguir. Claro. Eu depois, na Marinha, isto foi à tarde, na Marinha assistia a uma manifestação. Era vulgar naquele tempo, não é? A propósito de tudo e de nada, o pessoal vinha para a rua, não é? E do 11 de março ao 25 de novembro, como é que caracteriza o ambiente político ou social aqui em Leiria? Eu conheço mal Leiria. Ou Mesmo. ou na sua freguesia? Mesmo. Havia as contradições da época. De certa forma, se o país foi uno até ao 25 de novembro, até ao 11 de março, aí estabeleceram-se dois países. Até com aqueles acontecimentos dos assaltos às sedes do PC, até algumas PS e MDP, não sei o quê. Assistiu a algum desses episódios aqui em Leiria? Mas tomou Não, conhecimento? tomei. Há até uma curiosidade que é capaz de ser única neste país. Suponho eu que foi em junho de 75, já os ânimos estavam exaltados, nós em Monte-Redondo fizemos um jogo de futebol PSPC. Já agora qual foi o resultado? Ganhou o PS 4-3. Mas reuniram. Foi. Nós tínhamos lá uma atividade desportiva na Casa do Povo, 100 atletas, não sei quantas modalidades, etc. Né? Em futebol devíamos ter uns 40 flancos a jogar a bola. Ou mais, tínhamos 3 equipas, A, B e a C, que era mais jovem. De maneira que entre aquela gente toda fez o jogo sem problema nenhum. Eu tenho pena não ter um documento
Eu fazia as chamadas fichas de atividade, mas naquela altura já estava a perder esse hábito. Se eu tivesse o documento, mandava para o Pacheco Pereira. Pai Febre. É Pai Exatamente, Febre. exatamente. Já agora, e aproveitando a sua deixa, como é que caracteriza o papel das coletividades do movimento associativo nessa altura, aqui em Leiria? O que é que... Eu imagino, eu não tirando os grupos de teatro, de resto eu não acompanhava, mas eu imagino que se calhar era a única forma das pessoas se juntarem, conversarem. Se bem que havia fatores mais prosaicos que davam para que as coletividades tivessem alguma dinâmica, que era, se a pessoa queria ler o jornal, era na coletividade. A partir do momento em que apareceu a televisão, se o sujeito queria ter um sofá em se sentar, era na coletividade. Está a ver? Em casa não... Por isso é que nós, nas récitas paroquiais, punhamos 300 pessoas dentro do salão paroquial. Era a única coisa que... Hoje, se vão 30 pessoas a uma peça de teatro, já não é mau. 30 pessoas já... O Sr. João foi ator, ainda é ator hoje em dia? Sou. E como é que, então, aproveitando esse percurso, como é que considera, ou como é que olha para a evolução cultural aqui no Concelho de Leiria, após o 25 de Abril? É totalmente diferente. Eu não situava as coisas logo nos anos 70, mas se calhar a partir de meados de 80, sei lá, por exemplo, no teatro, quando vim para aqui havia um grupo de teatro que fazia uma apresentação por ano, quando fazia. Hoje, se for a ver, há o Lerena, há o Teatro, João Lázaro, há o Gato, mais o de Santa Eufémia, mais uns que trabalham aí para a infância, que é Manipulartes. É totalmente diferente. Portanto, houve uma proliferação de coletividades. Claro. Houve, e a partir, por exemplo, em Monte Redondo, a Sesmaria é de 81, o museu é de 81, o Motor Clube é de 74, que antes era na Casa do Povo, e depois os Magníficos é de 80 e não sei quanto, os do Gro é também da década de 80. Perfeito, Sr. João. Já agora, como é que se chama o grupo em que representa hoje em dia? Estou em 3, eu sou freelancer. Um joker. Eu estou em 3. Estou no Lerena, de onde vim agora, estou lá numa formação. Estou no João Lázaro, no teatro, e estou num grupo da Marinha Grande também. Como é que se chama? Teatresco. E considera que essas coletividades ainda são escolas de democratização da cultura em Portugal? São, porque a maior parte são amadoras, está a ver? Aqui tirando o João Lázaro, e o Pedro Oliveira, que trabalha, também vive daquilo, não sei como, mas vive do nariz, né? É a única forma que algumas pessoas têm de depois e fugir do ramo do dia a dia, de trabalho, casa, trabalho. Portanto, é uma espécie de escape. É. No próximo ano celebram-se os 50 anos do 25 de Abril. Acha importante celebrarmos esta data? Claro. O do 25 de Abril. O 25 de Novembro não é de celebrar, como não é o 11 de Março. A ver. Então, nesta altura a gente celebrava também o 24 de Setembro. Não, o 25 de Abril ainda é o que aglutina mais gente. Por acaso agora fez-me lembrar
de uma citação do general Ramalhianes, em que diz que o 25 de Abril, o 25 de Novembro, não se comemora por ter sido um momento fraturante. Reflete-se. Pois. Concorda? Sim. E qual é a memória assim mais marcante que gostaria de destacar assim, desse período do 25 de Abril de 1974? Foi poder participar nas manifestações que se fizeram logo aqui em Leiria, coisa que até essa data era impossível. Não é?